Ricardo, vamos contar a nossa verdade. E fazemos isso para limpar a imagem da minha irmã Estefania. Maxi, não queremos obter nenhum lucro nem cobrar nada. Todos tiveram suas experiências pessoais e não podemos negar isso. Mas o que vivemos com eles podemos explicar racionalmente. Ricardo, para mim, não há caso algum. El Mundo. De acordo com minhas fontes, alguns de seus parentes denunciaram a produtora do filme Verônica. Maxi, parece que sim. Pelo menos eles tinham a intenção. Porém, acho que isso não faz sentido. O filme não tem nada a ver com o caso de Vallecas em que vivemos. Desinteressadamente, estive em contato com seus criadores. Eles me consultaram sobre parte do roteiro e eu dei a minha aprovação. Ricardo, é preciso esclarecer que minha irmã não costumava usar o tabuleiro Ouija. Era completamente normal. El Mundo. Foi mencionado que quando ela usou a Ouija no colégio com alguns colegas de classe, um copo quebrou e dele surgiu uma espécie de fumaça negra que a possuiu. Ricardo, essa versão da história é narrada por nossa mãe após a morte da nossa irmã. El Mundo. Parece que ela tinha ataques que, para alguns, seria uma espécie de ataque demoníaco. Ricardo, ela se comportava em razão de crises epiléticas de ausência. Na verdade, há um histórico familiar. El Mundo. O tabuleiro Ouija poderia ter alguma coisa a ver com isso? Maxi. De maneira alguma. Ela morreu 1 ano depois de usar aquela Ouija. Na verdade, o estranho comportamento de minha irmã aconteceu muitos meses depois. Ricardo. Nunca levitou, nem falou línguas desconhecidas. Maxi. Os fenômenos que aparentemente aconteceram na casa não eram estranhos para nós. Nossa mãe estava determinada que algo de ruim estava acontecendo ao redor de Estefania. Ela nos emergiu em um estado de sugestão relevante. Foi tudo psicológico. Perdemos nossa própria privacidade para nos sentirmos protegidos. Nos acompanhavam até mesmo no banheiro. Psicologicamente, eles nos destruíram. Havia outros especialistas mais sérios, como o psiquiatra Fernando Jiménez de Losso, que recomendou que parássemos de falar sobre isso, que não deveríamos dar mais importância. Foi a partir daí, quando fizemos isso, que os fenômenos cessaram. El Mundo. De acordo com um relato policial, juntamente com o crucifixo, havia um pôster onde estranhamente apareceram 3 arranhões. Ricardo. Poderia ter sido o anterior àquela noite. Devido ao estado desgastado do pôster, não vimos como aquilo foi rasgado. Nem a polícia, nem nós vimos aquele crucifixo cair. Era uma noite fria e chuvosa, e quando uma das portas bateu, o prego ao qual o crucifixo estava preso, acreditamos que tenha caído. Não divulgamos mais fenômenos, mas contamos coisas que não aconteceram, instruídos por Tristan Breaker. Ele nos disse o que deveríamos dizer. El Mundo. Ele dizia para vocês e sua mãe mentirem? Ricardo. Sim, às vezes. Ele nos pedia para aumentar os fatos ou eventos. Maxi. Ele nos dizia o que tínhamos que dizer. Ricardo. Vivia uma mentira. Nos fizeram sentir coisas que não deveríamos ter sentido naquele momento. El Mundo. Isso repercutiu em sua vida pessoal? Ricardo. Sofremos bullying. Muitos amigos nos marginalizaram. Meu irmão Max foi quem mais sofreu. O mesmo aconteceu com meus outros irmãos. Maxi, vivíamos uma situação que não era normal, e em um bairro como Vallecas. Meu pai, além de ser muito forte, era uma excelente pessoa, mas era muito cético. No entanto, estava sendo influenciado pela minha mãe. El Mundo. Vocês acham que a mãe de vocês, de algum modo, foi o foco de todos esses supostos fenômenos? Maxi e Ricardo. Sim, sem dúvida alguma. Ela causou isso tudo.
As declarações dos irmãos Gutierrez causaram um grande mal-estar a todos os envolvidos, inclusive a Iker Jiménez, que recebeu duras críticas pela matéria para o programa Quarto Milênio. Inclusive, ele foi duramente atacado nas redes sociais e acusado de ser um farsante sensacionalista. Em sua defesa, declarou estar vivendo uma caça às bruxas e que hoje em dia as pessoas estão mais inclinadas a acreditar nas manchetes que leem do que propriamente a averiguar a verdade por trás de tudo. E lembra que ele não foi o único jornalista a abordar o caso, que ele teria simplesmente relatado tudo o que já havia sido dito. A verdade é que após a matéria para o jornal El Mundo, o fato teve grande repercussão e muitos veículos de mídia se precipitaram a compartilhar a notícia como sendo uma verdade absoluta. Canais de TV e youtubers mais uma vez exploraram a história, porém, dessa vez para afirmar categoricamente que tudo não passava de uma fraude, dando aos irmãos Gutierrez, os mesmos que antes contavam uma história diferente, total e inquestionável credibilidade. Se o caso Vallecas rendeu e ainda rende tanto conteúdo, não seria de certo modo conveniente para um veículo de mídia trazer à tona um escândalo como esses visando benefício próprio? O quanto uma revelação como essa poderia ser interessante para um jornal? Se tudo não passava de um fruto da imaginação fértil de Concepción Lázaro, por que Marianela Gutierrez, a irmã de Estefania, continua afirmando com total convicção sua versão dos fatos? Ou será que vir a público e desmentir tudo não seria uma estratégia dos irmãos Gutierrez para dar um ponto final em toda essa história e ficarem livres de uma vez do assédio da imprensa e de todos os prejuízos e transtornos que essa invasão de privacidade teria lhes causado durante todos esses anos? No entanto, o que parecia ser finalmente o desfecho definitivo do arquivo Vallecas, eis que surge ainda um novo e surpreendente capítulo. Depois de tantas especulações, quando muitos afirmavam que o caso era fraco, que não tinha credibilidade por não ter sido documentado o suficiente, por não haver testemunhas e que tudo seria inventado pela mãe de Estefania, o jornalista Iker Jiménez surge com uma transmissão ao vivo em seu canal, onde ele entrevista uma testemunha ocular dos fatos, ninguém menos que Juan Chacón, um ex-colega de classe de Estefania Gutierrez e que teria sido um dos jovens a participar da sessão Ouija naquela tarde. O que você irá acompanhar agora é a transcrição da entrevista que Juan Chacón deu ao jornalista Iker Jiménez. Ele conta tudo o que viu e sentiu naquela tarde, em um relato ainda mais assustador que a história antes já contada. Eu participei junto com mais 3 colegas da Ouija nesse dia. Era por volta do meio-dia. Nós fomos ao refeitório do Colégio Público Aragón. Nesse horário, depois de sair, nos davam tempo para ficar no pátio ou na biblioteca. Durante uns dias atrás, uma de nossas colegas havia comprado um tabuleiro Ouija em um centro comercial aqui de Vallecas, como se fosse um jogo comum. Então ela levava o tabuleiro e nós o fazíamos nesse horário, quando ficávamos no pátio. Normalmente, o fazíamos na rua ou no pátio mesmo, 2 ou 3 colegas. Nos juntávamos e fazíamos a Ouija, nesse tempo de intervalo até que as aulas começassem no período da tarde. Nesse dia, casualmente,
Estefania se uniu a nós, e ao invés de fazermos na rua, porque o tempo estava ruim, decidimos subir para a biblioteca. Nós subimos e havia uma porta dentro da biblioteca, onde havia uma sala que era a sala de tecnologia. Nessa sala de tecnologia, tinha umas mesas de madeira bem altas, nas quais haviam 6 cadeiras. A sala era um retângulo largo, na qual, nas 2 laterais finais, havia 2 janelas. Nessa sala havia 2 portas, sendo que uma dava acesso à biblioteca e a outra à escada do edifício do refeitório. Nós decidimos entrar ali escondidos. Pegamos o tabuleiro Ouija e o colocamos em cima da mesa. Estefania estava em uma ponta da mesa e eu na outra de pé. A Estefania estava sentada em uma das cadeiras e um outro colega, Antônio, estava na outra cadeira, também sentado, justo de frente para a dona do tabuleiro Ouija. Desde o primeiro dia, nós não fazíamos a Ouija com a típica lupa que marca as letras. Nós usávamos um copo. Nós já havíamos feito a Ouija outras vezes, nesse intervalo do refeitório. Nós já havíamos feito umas 3 vezes. Uma delas fizemos na sala de tecnologia e as outras no pátio do colégio. Estefania foi casual, totalmente casual. Nós subimos para a biblioteca e ela foi conosco e entrou com a gente para fazer a Ouija. Quando nós fazíamos a Ouija, uma das coisas principais é que nós não tocávamos no copo ou na lupa. Nós simplesmente colocávamos as mãos no tabuleiro. Ali nunca houve truque ou trapaça. Não colocávamos o dedo como aparece em muitas cenas. Estefania era uma pessoa muito introvertida. Não éramos grandes amigos. Ela não se relacionava muito. Conhecia poucas pessoas de lá. Nós a conhecíamos e sabíamos que ela era uma pessoa muito boa. Começávamos a sessão chamando pelo espírito da Verônica. Era o espírito que sempre nos abria a porta para podermos contactar. Esse dia foi apenas um dia a mais que fizemos, como se fosse um jogo. Realmente estávamos contactando. Não sabíamos com quem. Não sabíamos se era algum espírito brincalhão, porque a maioria das pistas que ele nos dava, a pessoa que dizia que era, não tinha muita lógica, porque sempre nos demonstrava de alguma maneira quem era. Havia aquele grupo de alunos mais introvertidos, e eu também era um pouco assim. Então nos relacionávamos. Mas nós não nos relacionávamos fora do colégio. Eu vivia em uma casa perto do colégio e ela vivia em uma área de edifícios de um bairro um pouco mais longe. Nós 3 nos sentamos. Estefania estava à minha esquerda. Então começamos a invocar e o copo começou a se mover rapidamente, fazendo giros. E nós começamos a perguntar. E ele nos respondia o que perguntávamos. Estefania estava tensa porque não sabia do que se tratava o jogo. Nessa hora, pedimos que ela perguntasse algo também. E ela, nervosa, muito nervosa, perguntou quem era o espírito com o qual estávamos contactando. O copo então começou a soletrar a frase, teu avô. E ela se assustou e se afastou bruscamente para trás. E nessa hora o copo foi se enchendo de uma fumaça, e foi o momento em que o copo explodiu. Ela deu um pulo para trás e sua cadeira caiu. Como eu havia citado antes, justamente a sala ao lado era a biblioteca, e já havia crianças que estavam na biblioteca acompanhadas de sua professora cuidadora. A professora que estava nesse dia era Dolores Molina, que era também nossa tutora. Nós a chamávamos de Senhorita Loli. Ao ouvir a pancada, ela tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Não porque estava trancada, porque essa porta não tinha tranca. Como não conseguiu abrir a porta, ela começou a socá-la para que abríssemos. Nesse momento, as persianas das 2 janelas às quais citei caíram de uma vez. E a estante de livros, que estava cheia de livros perto da porta,
se virou em direção à maçaneta e caiu, bloqueando a porta, e já não podíamos abri-la. Essa porta abria para dentro. Ela continuou batendo na porta, e nessa hora nos levantamos às cegas, totalmente no escuro. Antônio e eu conseguimos levantar a estante que estava pesadíssima, pois estava cheia de livros. Estefania ficou histérica. Antes da senhorita Loli entrar na sala, ela já estava gritando histérica. Nós a levantamos do chão e a tiramos de lá. Estávamos totalmente às escuras. A única luz que havia era da porta quando ela foi aberta. Saímos de lá e Estefania continuava chorando. Ela mudou totalmente sua expressão quando o espírito que estávamos contactando a respondeu dizendo que era seu avô. Estefania não era uma pessoa problemática. Ela era uma pessoa boa, não tinha malícia nenhuma. Depois disso, ela passou muito tempo sem voltar ao colégio. Não sabíamos o que tinha acontecido. Quando a senhorita Loli nos encontrou, nos levou à direção. Nós fomos punidos, mas devido ao estado de Estefania, eles tiveram que chamar seus pais. Nós não voltamos a falar com ela sobre isso. Eu vivi tudo e vi como ela ficou mal, e falar sobre isso poderia fazer mal a ela. Nós ficamos com muito medo. Nós sabíamos que não tínhamos nos despedido do espírito. Nós sabíamos que tínhamos a obrigação, nós 4, de nos sentarmos e tentarmos nos despedir do espírito. Estefania saiu terrivelmente afetada. Então, com ela, não comentamos nada, mas falávamos entre nós que não havíamos nos despedido do espírito. O espírito ficou na sala. Sabíamos que tínhamos deixado algo por terminar. Essas foram as palavras de Juan Chacón, ex-colega de classe de Estefania e testemunha ocular da sessão Ouija, que em teoria seria o gatilho que levou a jovem à morte. Juan Chacón decidiu quebrar o silêncio e contar a sua versão da história, pois muitos já estavam convencidos de que o caso era uma fraude. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado de quando enviarmos novos vídeos. Curta esse vídeo e indique o canal para seus amigos. Até mais!